Hoje eu tenho uma história pra contar. A história de um garoto que não sabe contar histórias. Esse garoto sou eu. Muito prazer, me chamo Ricardo Anderson. Esse aqui é o Iris, é o espaço em que eu compartilho meus pensamentos que eu tenho no decorrer da semana. E é muito triste, de certa maneira, compartilhar esses pensamentos aqui sozinho, sabe? Só chegar e soltar esses pensamentos e não ampliar minha visão das coisas. Então, por favor, se você o que você teve a pensar durante o vídeo, comenta abaixo. Vai ser um prazer eu poder ler. E me ajuda a não contar a triste história de um garoto que não tinha likes. Oh meu Deus, não tinha likes o bichinho. E vai, compartilha, curte, porque isso ajuda na divulgação do vídeo. Pode apostar que se você, é claro, se você gostar do vídeo, pode apostar que eu me dedico para poder, estamos esforçando para poder fazer cada momento desse aqui ser um grande momento. Por mais simples que ele seja, ser um bom momento. Um grande eu acho que é um exagero. Ser um momento bacana, sabe? E me permitir contar uma história bacana de quando eu tava por aqui, sabe? Nesse meio aqui dessa plataforma. Basicamente, eu tenho um amigo que eu tava há um tempo sem ver ele. Fazer questão de semanas. Mas eu tinha muita coisa que eu queria contar pra ele quando eu ouvisse. Né? Eu tinha até falado com ele. A gente tem que se ver, porque eu tenho que contar as coisas pra ti. E assim, quando tem certas coisas que eu tenho pra contar, eu só sei contar se for pra uma determinada pessoa. Só faz sentido se for pra contar pra aquela pessoa em específico. Não sei que se com você é assim. Né? Algumas reclamações, conselhos pra pedir. Enfim. E a gente se encontrou. Que bom. E assim que ele chegou e foi contando as histórias dele pra mim, sabe? Do que tinha acontecido nas últimas semanas. E também em relação ao último mês, né? Fez algumas reclamações. Contou que, tipo assim, na última semana, da maneira engraçada e divertida que só ele sabe contar. Até mesmo, assim, tá o caos. Mas ele consegue extrair uma coisa bacana daquilo. Passado esse momento, ele perguntou pra mim. Pediu pra mim. Pronto. Agora você conta uma história pra mim. Sabe? O que aconteceu na última semana? Eu parei e pensei. Só pra ter certeza. Porque eu não tenho memória assim tão boa, então tinha que parar e pensar só pra ter certeza. Não teve nenhuma história boa. Eu sei. Eu sabia as coisas que eu queria dizer pra ele. Mas não eram coisas boas. Sabe? Naquele momento parecia muito mais que ele tinha problemas maiores, histórias melhores para serem contadas. Por algum motivo eu não contei. Não porque eu quisesse esconder algo, mas porque, de certa maneira, eu, por culpa minha mesma, não me senti que tinha algo bom pra contar. Isso é muito triste, porque eu acho que, assim como ele, quem conta história, e conta a história da forma dele, com a leveza dele, são pessoas que trazem leveza para o nosso dia a dia. São pessoas que trazem leveza pra nossa semana, sabe? Porque é muito bom ser uma pessoa assim. Ser aquela pessoa que conta histórias, mais um momento. Pra você contar uma história, não necessariamente você precisa ter uma história para contar. Você não precisa ser aquela pessoa que vive coisas diferentes. Como eu pensei, foi só mais uma semana, foi só coisa banal acontecendo, não tenho nada demais pra contar. Mas eu acho que boas histórias estão na visão da pessoa, sabe? As pessoas que conseguem ver grandes coisas mesmo do banal. E eu realmente quero me esforçar pra poder conseguir ver essas histórias, sabe? E contar pras pessoas. Não reprimir esse meu lado. Porque eu acho que com o tempo sim, eu reprimi infelizmente. Né? Por pensar, ter esse pensamento errôneo de que não tenho nada de bom pra contar. Porque eu sei que lá no fundo eu tenho. E eu sinto muito isso, de que eu quero me tornar essa pessoa que conta histórias. Porque, mais do que esse meu amigo, uma outra amiga minha, eu lembro que que é um caso de sucesso de contação de histórias um para o outro. Porque a gente se conheceu, e como toda amizade, essa amizade já se forma nesse momento só de se conhecer. A gente passou por esse momento que a gente só se via. E aos poucos a gente foi compartilhando a vida um pro outro. E a gente foi criando essa conexão a partir dessa troca de experiência.
essa conexão é tão forte que essa conexão me acalma, sabe? Me faz bem estar com ela. Aos poucos que eu fui, não só ela foi me conhecendo, como eu fui conhecendo ela, eu pude ver uma pessoa tão incrível, sabe? Tinha uma pessoa incrível ali, bem na minha frente mesmo. E eu, só no tempo que eu pude conhecer aquela mulher magnífica que ela é, com tudo que ela passou, com tudo que ela bateu o pé no chão e disse, é assim que eu vou fazer, e assim foi, com erros e acertos, é assim que ela tá aqui hoje. Né? E eu conheci ela por conta disso, por conta das histórias que ela contou. E quem tem história, gente, é muito bonito você olhar alguém que tem história pra contar. Por quê? Porque é a pessoa que tem experiência, sabe? É uma pessoa que você vê e pensa, nossa, você tem uma bagagem. Eu quero ser essa pessoa. Mais do que ter uma visão das coisas, é claro, tenho que tentar coisas novas. Também estou tentando isso. Estou pensando como eu posso fazer, então não estou necessariamente tentando, mas estou pensando. Né? Já é um passo importante. Tentando ser mais concreto nisso, mais realista. Por quê? Porque muitas histórias vêm do inusitado, sabe? E do inusitado a gente realmente tem que arriscar. Não tô dizendo que a gente vai, a primeira situação que aparecer, a gente vai só lá e tenta fazer. Não, a gente arriscar não é se jogar de cabeça, arriscar assim. Pera, deixa eu pensar, deixa eu analisar esse contexto aqui. Vou arriscar. E se joga de cabeça ou aos poucos, conforme você for vendo e vivendo uma nova aventura, de certa maneira. Uma nova aventura fora do país, uma nova aventura aqui mesmo, sabe? Um emprego que você não pretendia ter, na faculdade que você decide fazer, para formar quem você é. Você é as histórias que você tem. E essas histórias, acreditem ou não, trazem leveza, trazem inspiração para as outras pessoas, como trazem para mim. Eu quero realmente ser essa pessoa que tem essa visão diferente das coisas. Me lembro de uma vez que eu tava era um momento de aula, um momento assim um momento de lazer, né? Aí a pergunta era, famosos que você já conheceu. Eu, como não tive tanta vivência, não conheço famosos, né? Tinha uma moça, por exemplo, lá, que ela trabalhava com organização de eventos. Ela sim conheceu vários famosos que vieram aqui na minha cidade. Até que chegou numa moça. Ela disse que o famoso que ela conheceu foi Jesus. Gente, eu achei aquilo tão profundo de certa maneira. Eu também já conheci Jesus de certa forma, né? Porque eu acredito que ela falou. Eu sei que ela falou nesse estilo quando a gente tá isolado, sabe? Trazendo assim, para esse lado de conexão, a gente tá isolado e a gente consegue ver aquela figura superior a nós, sabe? Aquela figura assim, poderosa. Eu pensei, nossa, se eu tivesse tido uma percepção, eu acho que criar histórias, de contar histórias também é uma questão de criatividade. É uma questão de tentar, é uma questão de visão. Então, hoje, eu vou destacar aqui três objetivos, né? Um deles é anotar as coisas que eu faço para poder me lembrar. O outro é poder, como é que eu posso dizer, contar mais pros meus amigos, né? Tem coisa realmente que é boa a gente deixar só pra gente, mas eu acho que, como eu disse, eu já reprimi muita coisa por conta de experiência, por conta de pessoas, só pra mim, e isso não é bacana. Vou contar. Reprimir, quando eu digo, não é só coisa ruim, não, é coisa boa também. Na casa de Deus, deixo de compartilhar. E a terceira é tentar coisas novas, pra aí sim fazer tudo fazer sentido, né? Poder ser essa pessoa que chega com a leveza na vida das outras pessoas, uma pessoa que de certa maneira que também reclama, sabe? E que as outras pessoas também podem reclamar com você. E dentre as histórias que eu não conto, eu decidi uma que eu ia contar. O nome dela é Todos os Silêncios que Está nos Salvando. Essa é uma história um pouco diferente do que a gente pode ter na conversa. É uma história que eu escrevi, ela tá com o link aqui embaixo. No caso, esse garoto Dionísio, né, que é o protagonista dessa história, ele também reprimiu muito do que ele tinha a viver, do que ele tinha a contar, por conta do luto, por conta desse contexto que de certa maneira tirou o brilho da vida dele. E que pena, porque quando ele fez isso, ele se afastou de tanta gente incrível e ele também deixou de conhecer tanta gente incrível e de trazer essa leveza que essas pessoas têm para trazer na nossa vida, que
Gostaria que você visse o rumo dessa história. Ela tá abaixo, se você tiver interesse. Como eu esforço também para fazer esse espaço ser um lugar bacana, também pode contar que eu me esforço e que eu quero, e que eu só não digo que eu consegui, porque quem tem que dizer é vocês, né? De fazer isso algo bacana, de contar não só essa história, contar várias outras. Bem, eu sou Ricardo Anderson, é um prazer estar aqui e espero contar com você aqui depois de novo, porque você possa voltar, mas por enquanto ficamos por aqui. Obrigado.